Qual a sua atitude diante dos problemas? Você é daqueles que tem medo de problemas? Você é daqueles que fogem dos problemas? Você é daqueles que postergam a tentativa de solucionar os problemas? Você é daqueles que procura problemas? Tá, e que tipo de problema você procura? É sobre isso que a gente vai conversar hoje. E eu vou te dar uma dica muito forte, muito forte. Por isso, não sai daí, se inscreve no canal, toca no sininho, para todos os dias você ser lembrado, porque todo dia eu faço aqui um vídeo para abençoar a sua vida, poucos minutos, mas com muita informação que pode realmente direcionar uma caminhada de sucesso. A palavra de Deus é a fonte inesgotável de sabedoria. Hoje, eu quero ler o texto que está em 1 Tessalonicenses, no capítulo 4, versículo 10 a 12. E nós lemos assim: esforcem-se para ter uma vida tranquila, cuidar dos seus próprios negócios e trabalhar com as próprias mãos, como nós os instruímos, a fim de que andem decentemente aos olhos dos que são de fora e não dependam de ninguém. Gente, olha esse texto do apóstolo Paulo à igreja dos Tessalonicenses. Parece que eu estou ouvindo aqui uma palestra sobre produtividade, empreendedorismo, trabalho, sucesso, lucro e riqueza. Porque o Paulo vira para a igreja e diz: olha, esforcem-se. Para quê? Para ter uma vida tranquila. E eu te pergunto, como ter uma vida tranquila sem poder pagar suas contas? Como ter uma vida tranquila sem poder pagar o seu plano de saúde, sem poder pagar a escola do filho, pagar o remédio da mãe? Como ter uma vida tranquila sem poder pagar o aluguel, o condomínio? Então o Paulo está dizendo: olha, se esforce, não deixa se levar por um pensamento de que tá tudo bem. Se tiver, tudo bem. Se não tiver, tá tudo bem também. Não é bem assim, não. E ele fala: esforcem-se para ter uma vida tranquila, para cuidar dos seus próprios negócios. Próprios negócios? O que isso te faz pensar? Me faz pensar em quê? Que a minha carreira é o meu negócio. Que a minha missão é o meu negócio. Que eu estou empreendendo alguma coisa que eu tenho que me esforçar para cuidar daquilo que eu empreendo. Porque eu posso ser um empreendedor ou eu posso trabalhar numa empresa, mas eu faço a minha carreira dentro de uma empresa também. E ele diz: e trabalhar com as próprias mãos, ou seja, não depender de ninguém, como nós os instruímos. Paulo já tinha instruído sobre isso. Está reprisando esse conceito de que as pessoas devem se esforçar para ter uma vida tranquila, para cuidar dos seus próprios negócios e trabalhar com as próprias mãos. E ele diz por quê? A fim de que vocês possam andar decentemente, tranquilamente, de forma bonita, de forma tranquila aos olhos dos que estão de fora. E ele diz mais: e para vocês não dependerem de ninguém. Ou seja, para vocês serem pessoas que têm tanto para vocês que vocês não precisam dos outros. Ao contrário, vocês podem ajudar os outros. Então, o princípio de uma vida abundante, de uma vida com tranquilidade, de uma vida... Não estou falando de ostentação, mas estou falando com uma vida em que você tem prazer de viver, em que você curte a vida, que você não sobrevive, você vive. Mesmo um missionário que está lá dentro de um lugar inóspito, difícil, pregando o evangelho, ele vai viver dentro desse quadro, que é o chamado dele,
a melhor vida que ele puder. Se alguém for lá e abençoar ele, doar alguma coisa para ele, se ele puder comer alguma coisa boa lá, viver uma coisa boa lá, não tem pecado nisso. Não é uma caminhada em que o sofrimento é que determina o seu amor por Deus. Não, o seu sacrifício é que determina o seu amor por Deus. E você pode sacrificar, dar o seu melhor, mesmo tendo condições. Aí alguém fala para mim assim: o que você quer dizer quando você lê esse texto e fala sobre problemas? O que eu quero dizer é que o texto está dizendo para você se esforçar para ter uma vida tranquila. Sabe o que significa? Significa procurar problema. Se esforçar significa não fugir do problema. Se esforçar significa não fingir que não existe problema. Se esforçar não significa procrastinar a tentativa de solucionar o problema. Se esforçar significa, ei, não tenha medo. Se para a tua felicidade, para a tua tranquilidade, para gerenciar teus negócios, para dar condição à tua família, para ter uma vida ordeira, para poder ter condição de ajudar o próximo, você vai ter que ter problema, então procure problema. Não é procurar problema de querer confusão com os outros, não é procurar problema de querer briga com os outros, não é querer procurar problema de ter problema com a polícia, não é esse tipo de problema. É problema para poder ir para uma nova etapa de conquista. É problema para poder ir para uma nova etapa de realização. É problema para poder ajudar a sociedade a crescer, ajudar uma vida a melhorar, ajudar uma família a ser restabelecida. É problema para ter um dinheiro a mais, para oferecer um bem-estar para um filho, para ajudar um pai que está precisando, para poder ajudar um amigo que está precisando, um irmão que está desfavorecido. Ou seja, o que o texto está dizendo é: procure problema e se esforce mesmo para poder ter uma vida tranquila, de negócios bem ajustados, em que você trabalha com as próprias mãos e que você não depende de ninguém. Ou seja, não fuja de trabalho, não fuja de problema. Vá para cima e acredite que o Deus Todo-Poderoso tem prazer em ver gente que procura problema, desde que seja para viver uma vida honrada, uma vida digna, uma vida que não tenha que depender dos outros, uma vida em que fique subserviente aos outros, humilhado pelos outros. Não. A melhor coisa é a gente depender de Deus. E não há problema nenhum de depender do próximo. O problema é viver na dependência do próximo. A melhor coisa é a gente ajudar o próximo e não viver na dependência de alguém que em algum momento pode transformar essa dependência numa humilhação, num desrespeito, numa coisa indigna. Procure problema. Agora, que problema que você vai procurar? Problema que vale a pena. Vale a pena ter problema com a família? Ter problema com a sogra, ter problema com o sogro, ter problema com a mulher, ter problema com o filho, ter problema com o patrão, com o colega de trabalho, por causa de bobeira, por causa de uma discussão A ou B, por causa de uma opinião C e D? Não. Procure problema que vai te dar isso aqui, ó, vida tranquila, que vai te dar negócio frutífero, que vai te dar satisfação, que vai te dar realização, que vai te dar bênção, que vai te dar abundância. Aí vale a pena. Procure problema. Que Deus te abençoe. Você já adquiriu o Maratona 365? É meu novo livro com meditações diárias para que tenhamos um ano de sucesso. São meditações na Palavra de Deus e muito próprias para o dia a dia, muito práticas. Você não vai se arrepender. Vamos juntos? Adquira agora o Maratona 365.